Pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um desabafo. Não costumo usar a rede social pra desabafar, mas eu acho que a gente chega um ponto, né, que a gente quer colocar a boca no trombone e talvez até começar a colocar nossas ideias para ser divulgada, os nossos pensamentos, as nossas angústias, para ver se acolhe e atinge muitas pessoas que passam pelas mesmas situações que vocês. É lógico, faço terapia, né, para poder dividir isso no meu espaço, mas tem hora que isso transborda. E hoje eu queria falar um pouco com as mães neurotípicas, aquelas mães que têm filhos em condições neurológicas, né, especiais, diferenciadas, por conta de síndromes, por conta de transtorno, né? Não sei se tu acha que não sei se todo mundo que vai assistir esse vídeo sabe, mas eu sou a mãe do Henrique, que é uma criança neurotípica, que tem uma condição genética rara. Ele é portador de uma síndrome chamada Mowat-Wilson, que quando eu fui pesquisar tinha pouquíssimos casos no mundo. Essa síndrome tem várias comorbidades. Graças a Deus o Henrique tem poucas dessas comorbidades. Ele é uma criança que pula, corre, brinca, mas tem uma questão cognitiva aí seríssima, né? Tá com 12 anos, fez 12 anos essa semana, tá praticamente sendo alfabetizado agora, né? Mas de uma forma bem lenta. Sua fala é bem precária, seu comportamento é bem primitivo ainda, né? Bem regredido ainda, né? E outras coisas mais que acho que não veio ao caso aqui. Mas por que eu tô querendo colocar a boca no trombone? Porque muitas vezes, né, a gente sabe, né, a gente que é mãe neurotípica, a gente sabe no nosso investimento de tempo, de dinheiro, de energia, de amor, de tantas outras coisas que nós oferecemos para os nossos filhos, né? Lógico, as mães típicas também fazem isso, obviamente, mas o neurotípico, ele necessita massivamente de intervenções, minuto a minuto. O Henrique faz hoje 12 horas de terapias por semana, fora escola, fora toda a estimulação que ele tem dentro de casa, que naturalmente qualquer criança recebe. Então você imagina, né? Assim, é muito estímulo, né? Se a gente for pensar um cérebro normal, que tem um desenvolvimento normal, receber 12 horas de terapia, de estimulação semanal, você imagina o que acontece com esse cérebro? Tem noção? Vira o próximo líder mundial incrível, não é? Então, pois é, uma criança neurotípica que não tem um cérebro perfeito, ele precisa turbinar esse cérebro para chegar num mínimo, né, de desenvolvimento, assim, mínimo mesmo, porque o Henrique tá com 12 anos e mesmo com todas essas terapias que ele recebe desde os 10 meses de idade, o desenvolvimento dele, vixe, tem muito ainda do que conquistar, muito, né? Então, assim, mesmo com tudo isso, o turbinar dele é mínimo, né? Se a gente for pensar em toda a estimulação, diante de toda a estimulação que ele recebe. Bom, mas por que eu tô falando isso, né? Porque essa criança, né? Essa criança que hoje, na verdade, meu filho é um adolescente, ele não se comporta de forma trivial, aceitável, né? No meio onde ele convive. Lógico que não. Quando ele tá com raiva, quando ele é provocado, quando ele vai agir de forma mais primitiva possível. Por quê? Porque ele não tem uma cognição, né? Ele não tem uma cognição preservada. Ele não é uma criança que consegue pensar antes de agir, né? Ele vai xingar, vai falar palavrões horrorosos. E vou dizer, eu que ensinei, lá em casa é dito? Não. Em casa não é dito palavrão. Tem uma filha de 17 anos, né, que é um primor de educação. Então, assim, posso dizer que a educação faz um efeito incrível, né, para uma criança típica que é dada lá em casa. Mas pro Henrique não. Pro Henrique, tudo que é oferecido para ele vai pegar ali
né, dentro das possibilidades dele, neurológica, né, de fisiológica dele, e vai tentar fazer o suquinho dele. E às vezes isso ultrapassa, né? Ultrapassa, assim, as minhas energias e as minhas condições, as minhas capacidades enquanto mãe para educar. E ele vai, sim, ele vai se comportar no meio social, no meio onde ele convive. E ele vai conviver, eu não vou tirar ele dessa oportunidade, desse direito de conviver com o comum. Porque vocês sabem, eu tenho uma curiosidade, viu? A gente fala tanto assim que aumentou o número de casos de crianças neurotípicas. Sim, pode até ser. Só que nem sempre, sabia? Porque a gente teve uma época, né? Hoje que as crianças estão indo para a escola, convivendo com crianças comuns, eles estão frequentando os lugares comuns. Mas antigamente nossas crianças estavam dentro de porões, as famílias ficavam escondendo essas crianças, né? Eu não vou esconder meu filho, ele vai conviver. Isso incomoda, né? Isso incomoda e leva os pais, os pais que vê, né, o comportamento dele, né, julgar quem está educando eles, né, quem está tentando educá-los, né? Então, às vezes eu já me peguei várias vezes, por isso que eu acho que essa conversa é bem direcionada para as mães neurotípicas, porque eu já me peguei várias vezes pensando, nossa, o que esse pai vai pensar de mim, né? Nossa, o que ele vai achar, que eu não falo pro meu filho que ele não pode falar palavrão? Será que eu não posso? Será que ele vai pensar que ele não recebe educação, que eu sou uma mãe negligente? Não, não sou negligente. Eu já passei desse ponto. Passei desse ponto de querer provar que mãe eu sou. Passei muito, muito, muito desse ponto. E hoje, assim, olha, o Henrique vai se comportar da forma como ele consegue se comportar no meio onde ele convive, tá? Claro que ele vai ser corrigido, obviamente. Só que eu não vou ficar com angústia de saber se aquela minha correção vai realmente surtir o efeito conforme os outros pais estão querendo que surta. Nossa, eu não queria que seu filho falasse palavrão perto da minha filha ou do meu filho. Nossa, sinto muito, filho, sinto muito. Vai lá pra dentro da tua casa, seu filho é muito mais preservado do que meu filho, cognitivamente falando. Ele tem que ser, ele deve receber, né, uma conversa bem direcionada sua, de falar assim, sabe, filho, o Henrique tem um cérebro que funciona diferente do seu. Você sabe que não pode falar palavrão. Ele está sendo ensinado pela mãe dele que não pode falar palavrão. Mas ele não aprende, filho. O seu cérebro é um cérebro que aprende muito bem. O do Henrique não aprende. Então a gente vai ter que aprender a conviver, né? Porque a gente não vai fazer com que o Henrique, né, ou qualquer outra criança neurotípica seja escondida dentro de casa só porque eu não quero que você saiba que o mundo tem pessoas diferentes de você, que se comporte de forma diferente de você. Então você, por ser meu filho, eu vou te educar. Eu vou dizer pra você assim, não imite o Henrique, não faça igual ao Henrique. Escute, né? Entenda. Pode até julgar, tá errado, tá errado, ele não tá fazendo certo. Só que ele não consegue fazer o certo na hora que tem que fazer. Depois que ele se acalma, e aí eu vou falar, né, e é interessante porque quando o Henrique tem esses comportamentos, né, quando ele fica agressivo e fica fazendo até gestos, às vezes ele fica bravo e fica assim, né, falando que vai bater no outro. E aí já chegou uma época que ele fazia assim, ó. Ele viu isso aqui em algum lugar? Você acha que eu usei isso aí em algum momento da minha vida? Você acha que foi eu que ensinei isso pra ele? Pelo amor de Deus, né? Mas ele vê, na psicanálise, é engraçado, né? Em algumas teorias dentro da psicologia, o falar palavrão, o fazer gestos, ele provoca uma satisfação, ele dá prazer. Então, aí vamos entrar um pouquinho em teoria, assim, né? Vamos pensar que diante da sensibilidade emocional do Henrique, onde tudo, de alguma forma, qualquer coisa, né, vai provocar instabilidade emocional nele, falar palavrão também é sensível para ele, no sentido assim, dá prazer. Ele sente muito prazer, como ele não fala direito, como ele não expressa direito,
e às vezes ele quer, sei lá, e não consegue, né, segurar essas emoções, então o falar palavrão é como se ele estivesse colocando para fora, às vezes, alguma emoção que tá ali, né? Segurar isso, segurar esse impulso, exige tanto amadurecimento neurológico que vocês não fazem ideia, que ele não tem. Ele não tem. Ah, você está justificando? Então, não estou justificando que ele é por isso vou deixar. Não, estou dizendo que toda vez que ele faz isso, eu corrijo sim. Eu corrijo, mas ele não aprende. Vai aprender. Eu não estou deixando de ter esperança. Ele vai aprender. Com certeza ele vai aprender. Mas não no tempo que deveria, que eu gostaria. Sabe? Que talvez uma criança típica aprende. Não vai, né? E aí, né, de novo, eu volto aqui falando que eu não me importo. Eu não me importo com o julgamento de outros pais, do questionamento se eu estou cuidando ou... Tem uma ligação aqui. Se eu estou cuidando, se eu estou oferecendo ao meu filho, se eu estou oferecendo ao meu filho a educação que deveria estar sendo oferecida. Eu estou. E assim, de uma forma tão primorosa, só quem está dentro da minha casa, só quem está dentro do meu dia a dia, só quem acompanha a minha vida de perto, sabe o empenho, a energia, o amor, a dedicação que nós oferecemos, que nós damos ao nosso filho diariamente, dia e noite também. Porque o Henrique tem uma condição, graças a Deus, está extremamente controlado, que ele tem uma epilepsia noturna, que chama epilepsia rolante, não sei se vocês já ouviram falar também. Essa epilepsia é à noite, só dá à noite. Então, você imagina, até as tensões nossas da noite. Então, assim, é insano. E depois de 12 anos, eu percebi assim, ó, o que eu posso fazer diante desse pacote que foi dado para mim, divinamente, para eu cuidar, eu estou fazendo de forma brilhante. Se o resultado está vindo, tá. Não do jeito que talvez a sociedade gostaria, né? Que algumas famílias querem que seus filhos vivam num mundo perfeito, né? Numa coisa que não existe nenhum atrito, nenhum desafio, que essa criança, né, não encontre com situações adversas, porque o Henrique é uma situação adversa. Ele é aquela criança que quando está brincando em grupo, ele estraga a brincadeira. Estraga sim, né? E ele vai brincar, ele vai conviver, né? E aí faz eu ter a certeza absoluta que eu já faço de tudo, o que eu posso e o que eu não posso, para ajudar meu filho a chegar aonde ele conseguir chegar, não onde eu quero chegar, onde ele conseguir chegar. E isso, se ele consegue ou não, isso não é um balizador para julgar se eu tô sendo uma boa ou má mãe, se eu tô sendo uma mãe negligente ou se eu tô sendo uma mãe efetiva ou presente no meu filho. Não, eu sou presente. Eu sou responsável pelo meu filho. Eu dou tudo o que ele precisa. De novo, vou repetir. Tudo o que ele precisa receber para chegar aonde ele der conta de chegar. Tá? E eu imagino o quanto que a gente, né? O quanto que mães, né? E eu sou uma dessas mães que já fui, não sei se eu já fui, se eu tô me libertando agora, que se importa com a opinião das outras mães. Eu não me importo com a opinião das outras mães quanto à minha capacidade de ser mãe. Porque eu que tenho que saber até onde eu consigo ir, o que eu estou fazendo, né? Claro que transborda, claro que tudo que eu tô fazendo, eu percebo, né, que eu não dou conta de fazer tudo. Não dou conta. Tem muita coisa que transborda, né? E para isso existe um Estado, para isso existe uma comunidade, para isso existe
né? Existe tantos outros recursos aí que possa ser que me ajude. Mas será que querem me ajudar? Acho que não, né? Parece que não. Querem julgar. Querem julgar. Mas ajudar, não sei se querem. E é isso. Mas eu tenho mais coisas. Tem tantas outras coisas pra falar sobre esse universo neuroatípico, materno. Tem tanta coisa pra falar. Tanta coisa que assim, sabe? Que passa, que eu levanto com essa coisa na minha cabeça. Eu acho que, já estamos 15 minutos aqui de vídeo. Mas eu vou voltar falando mais coisas aqui. Mas por hora é isso. Né? Por hora eu queria terminar esse vídeo falando assim: mães neuroatípicas, vocês fazem tudo o que está no alcance de vocês. Não se sintam negligentes, porque seu filho não está comportando da forma como outros pais acham que o seu filho deveria se comportar. Seu filho está se comportando da forma como ele consegue se comportar. E ok. E é isso. Tá bom? Um beijo.